Então, a gente vai trabalhar hoje o Momento EBD, Mais Saber, Mais Viver, a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, terceiro trimestre de 2025. O comentarista dela é o pastor José Gonçalves, né? Então, eu fiz aqui alguns slides voltados aqui, né, tendo por base a lição, mas tendo por base principalmente o capítulo de número 10, né, fazendo alguns apanhados, algumas questões, né, que a gente pode estar extraindo do texto e enriquecer mais o conteúdo dessa lição, que ela realmente está muito boa, né, está excelente. Um comentário muito bem trabalhado pelo comentarista José Gonçalves. Então, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, né? Isso que é o título da lição que você vai ministrar no próximo domingo que vem, né? Então, eu coloquei o objetivo, mostrar como Deus rompe barreiras culturais e religiosas para incluir os gentios na igreja, revelando seu plano universal de salvação. Deus, ele tem um projeto, Deus, ele tem um plano, né? Então, nesse plano de humanidade, desde a criação tanto do universo, na criação do mundo angelical, do mundo também antropológico, no mundo humano, onde que ele cria os nossos dois pais ali, né, que são nossos troncos genéticos, Adão e Eva, né, que é o cabeça federal da raça humana. Deus já tinha um plano desde toda a eternidade. E como a gente sabe disso? Através de Efésios, capítulo 1, que eu convido você para estar estudando esse capítulo, ok? Então, Deus tinha um projeto. E esse projeto sempre incluiu a igreja, sempre incluiu a igreja. A igreja, ela não entra como um plano B. Deus não trabalha como um plano B. Deus só trabalha com um plano A, né? Porque a gente vê assim, no Antigo Testamento, Deus usa Israel, Israel foi realmente convocado por Deus para ser a nação missionária no mundo antigo. Mas ele fracassou, conforme Romanos capítulo 9, 10, né, e 11, na restauração de Israel. O que Paulo apresenta dessa trilogia, né, lá de Romanos, os textos citados aqui, né? Israel fracassa. Então, aí entra a igreja na era neotestamentária, né? Que pensa assim, Israel falhou, vou levantar agora o Israel de Deus, conforme está lá em Gálatas capítulo 6. Nada disso, né? A igreja não entra como plano B. Deus não trabalha com plano B. A igreja sempre esteve, desde toda a eternidade, como projeto dentro desse plano eterno de Deus, o plano trinitariano, né? Então, aqui nós temos aqui dentro do plano, né, da redenção, a história da redenção, o plano da redenção, o plano da salvação universal para toda a humanidade. Como a gente sabe que é para toda a humanidade? Isso está em Gálatas, melhor dizendo, Gálatas a gente poderia dizer, Tito 2, né, a graça se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, Efésios, não, Tito 2 e 11, né? Agora a gente pode pegar o texto áureo da Bíblia, que é João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse mundo aí tem um sentido de humanidade, todos, independente de posição social, de religião, independente que seja gentil ou judeus, né? Até porque Paulo fala em Romanos 3:9 que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. E ele fala lá no último versículo lá, né, que todos, né, pecaram, estão distanciado da glória de Deus, que precisa ser restaurado em Cristo. Aqui Deus mostra, né, como Deus rompe as barreiras culturais, religiosas, para incluir os gentios na igreja, revelando seu plano de universal salvação aqui, né, para toda a humanidade, que é essa experiência transformadora que o ser humano tem com Cristo. Vamos lá. O contexto histórico e teológico de Atos capítulo 10, né? Você pode estar trabalhando aí todo um contexto, que na lição está muito bem explicado. Eu coloquei esse slide aqui, né, dentro do meu contexto, né? Eu coloquei o contexto histórico, né? Não vai ter muita diferença do que ele colocou lá na lição. O livro de Atos narra a expansão da igreja após o Pentecoste. Então, desde o Pentecoste, precisamente lá no capítulo 1, né? 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confins da terra, né? Os confins da terra, fala que poderia ser Espanha, os confins da terra, né? Essa terra longínqua dos gentios, né? Que os judeus tinham que quebrar as barreiras para chegar até lá, mas deveria ser pregado o evangelho.
E o revestimento de poder em si no dia de Pentecoste, o objetivo é claro, né? O propósito é claro, é testemunhar de Cristo, pregar o evangelho da cruz. Então, o livro de Atos narra a expansão da igreja após o Pentecoste, né? Que aconteceu. A igreja de Jerusalém, até a morte de Estevão, né? Era uma igreja totalmente judaica, né? Como a gente já falou em vídeos anteriores, era uma igreja totalmente judaica. Lia em aramaico, em hebraico, né? Se pregava, se cultuava, se adorava a Deus. Então, não tinha lugar ali para os gentios. Isso só acontece após a morte de Estevão, onde que a igreja é espalhada. Os apóstolos, claro, ficaram em Jerusalém para dar todo o suporte, né? Mas aí chega um período que ele está lá no capítulo 9, a gente vê a experiência de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, onde que ele tem aquele encontro, né, com Cristo. E no capítulo 10, aí temos a história, a experiência de Pedro. Quando a gente fala Atos dos Apóstolos, né, a gente tenta incluir todos os apóstolos, mas, na verdade, só tem dois principais apóstolos. Se você for pegar do capítulo 1 até o capítulo 11, vamos dizer o capítulo 11, capítulo 10, 12, até o capítulo 12, entende? A figura principal do livro de Atos é Pedro. A figura principal do livro de Atos é Pedro. Do capítulo 13 em diante, até o final do capítulo 28 de Atos, a figura principal é o apóstolo São Paulo, o campeão das viagens missionárias. Assim ele era chamado diante dos pais da igreja, devido a esse monstruoso trabalho transcultural de missões. Ok? Então, os dois apóstolos ali, os primeiros 12 capítulos, a figura principal, Pedro, e do capítulo 13 em diante, até o final do livro de Atos, a figura principal é Paulo e a sua equipe, tanto de judeus como também de gentios, tá? Então, aqui Pedro aqui tem uma experiência maravilhosa, né, dentro desse contexto aqui. O livro de Atos narra a expansão da igreja após o Pentecoste. Atos capítulo 10 marca uma virada, o evangelho ultrapassa os limites judaicos e alcança os gentios, né? Então, a igreja de Jerusalém estava lá, estagnada, estacionada, restrito somente aos judeus, né? Mas não foi isso que Cristo falou lá no início de Atos, como a gente bem ressaltou. Não foi isso que Cristo falou para eles durante os seus 3 anos de ministério, né, que Mateus capítulo 10 fala, né, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, né, mas aí depois eles iam até a casa de Israel, até os judeus, mas depois também eles tinham que ir até os confins da terra pregar o evangelho. Atos capítulo 10 marca uma virada, o evangelho ultrapassa os limites judaicos e alcança os gentios, né, quando a gente fala gentil, que não é judeu, toda vez que a gente fala gentios, né, que não é judeu, tá? Gentil seria você, seria as demais nações que não são judia ou judaica, ok? Ou israelense, vamos colocar dessa maneira. Então, Cornélio, um centurião romano, representa um mundo não judaico, militar, estrangeiro, mas piedoso, né? Então, quer dizer, aqui tem um homem, né, que tem toda uma patente. Era um centurião, uma centúria, né? Ele comandava, né, um grupo, né, de soldados de 100 homens, né, preparado para a batalha, onde que ele estava na cidade ali portuária, a cidade de Cesareia, né, a cidade onde que ficava os procônsulos, onde que ficava as autoridades judaicas, Pilatos, aí depois veio Festo, Félix, né, ficava em Cesareia Marítima, né? Então, centurião ali, né, com 100 homens. Então, esse centurião que comandava 100 homens, o nome dele é Cornélio, né? Cornélio, possuidor de um só chifre. Isso fica para a etimologia, tá? Então, nesse contexto aqui, a gente vê aqui a questão de Cornélio, uma representação, figura muito importante na história, e a gente vê alguns adjetivos dele, né? Que ele era centurião romano, isso era o trabalho dele, o ofício que ele tinha, representava o mundo não judaico. Claro que o dia de Pentecoste, no capítulo 2, aconteceu lá diante daqueles quase 120, né? Que era todos judeus. Mas agora na casa de Cornélio vai acontecer agora um Pentecoste, né? Gentílico. Então nós temos aqui um centurião romano, né? Então, aqui ele é militar, ele é estrangeiro, mas é um cara piedoso,
é um cara temente a Deus. Deixa eu ver aqui uma coisa que tem aqui para a gente estar falando aqui. Então, ele era um cara temente a Deus. O que é um temente a Deus? Como o próprio texto do capítulo 10 ressalta que ele era um temente a Deus. Nós tínhamos o judeu, né, natural da Judéia, ou então o judeu da diáspora, que era judeus. Então, esses dois judeus aqui que são, né, só muda só o contexto. O judeus é o nativo lá que nasce na terra de Israel. E o judeu da diáspora, da dispersão, é aquele que nasceu como Paulo, nasceu em Tácio, e nasceu em Tácio da Cilícia, né? Então era um judeu da diáspora, mas era judeu. Então ele passou pelo ritual da circuncisão, de todos os ritos, né, que tem dentro do judaísmo. Aí tinha os prosélitos é aqueles que aceitavam a religião judaica, tinha uma espécie de batismo, né, dentro do judaísmo, que ele tinha que ler uma parte da lei, da Torá, e a outra parte também ele tinha que ser circuncidado, ok? Era o prosélito, para ser prosélito, né, para ser um integrante, né, um gentil se integrar, ou então fazer parte do judaísmo, que é a religião de Israel. Mas tinha outras pessoas, né, que frequentavam a sinagoga, mas não circuncidavam. Eram chamados temente a Deus. Aqui nós temos aqui um temente a Deus, conforme o capítulo 10, que é Cornélio, um homem piedoso, um homem que orava, um homem que praticava suas esmolas e etc. Mas nós sabemos que salvação não é por obras. Nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo. Ok? Mas devemos fazer boas obras, não para a nossa salvação, mas como consequência, o fruto que nós somos salvos em Cristo. Então, a teologia do contexto aqui, do texto, né? Deus revela que a salvação não é exclusiva dos judeus, isso aí é fato. Desde o Gênesis ao proto-evangelho da semente da mulher, em Gênesis 13:15, Deus já ressalta isso, já destaca. A missão da igreja é universal, conforme profecias messiânicas, né, que desde a vaticinação de Isaías 49, já diz já que o evangelho, né, a propagação é universal. O sentido hermenêutico do texto, o texto deve ser lido como um rompimento de paradigmas, quebra de tabu, religiosos e culturais, né, diante de judeus e gentios. A visão de Pedro é uma chave interpretativa para entender a inclusão dos gentios. Olha que Deus prepara os dois. Prepara tanto Cornélio naquela visão que ele teve, como também prepara Pedro na visão que ele teve lá na casa lá de Jope, lá na casa de Simão, o curtidor, quando ele estava lá no eirado, né, na parte de cima. Vamos lá. A espiritualidade de Cornélio, um gentil piedoso, né? Então, o capítulo 10, do versículo 1 ao 8, né, de forma resumida, Cornélio era descrito como piedoso e temente a Deus, mesmo sendo gentil. Então, temente a Deus é aqueles que, ainda que não se circuncidava, mas praticava a questão da oração, das esmolas e etc., né, como está prescrito no judaísmo, né? Foi isso que eu falei. Praticava oração e caridade, sinais de uma fé sincera, ainda que incompleta, né? Então, o que a gente vê no Novo Testamento, nas páginas neotestamentárias do Novo Testamento, que a salvação não é pelas obras, né? Então, as pessoas vão pegar aquele texto isolado lá, né? Interpretar Tiago de forma isolada. Fé sem obra é morta. Nós concordamos com isso, né? Nós concordamos. Até porque Paulo ressalta também a questão, não há uma contradição entre Paulo e Tiago, né? Porque Paulo fala que a salvação, nós somos justificados pela fé em Deus, não pelas obras da lei, não pela guarda do sábado, nem pela circuncisão, nem para a lei do Cachirute, que é a questão da lei dietética, né? Nem dessas coisas que é para guardar o calendário judaico. Paulo está falando dessas obras e de outras também. Agora, o que Tiago está dizendo é o seguinte, a gente pode fazer um paralelo que está no capítulo 2 de Efésios, quando Paulo fala que a gente foi criado para as boas obras em Cristo. Então, Paulo não nega que nós devemos fazer boas obras como salvos em Cristo. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. E o que Tiago coloca é a questão seguinte, que fé sem obra é morta. Isso é fato, né? E um cristão de fato, que é salvo em Cristo, ele tanto tem fé como tem obras, mas Tiago não diz que a salvação é por obras, ok? É só analisar. E não pega também os textos também, lá que Cristo coloca algumas passagens, né, relacionadas
sobre as questões de obra, de coisa que nós devemos fazer conforme está em Mateus capítulo 25, e pegar o texto de forma isolada. Texto sem contexto é pretexto para heresia, e muitos estão aí cometendo heresia de não ler corretamente e não fazer um apanhado correto, né? De todo o Novo Testamento, ou então, ou seja, de toda a Bíblia, né? Então, está aqui, sinais de uma fé sincera, mas ainda incompleta. Ainda que ele orava, fazia caridade, né? A gente pode pegar também o seguinte, ainda que o cara ora muito, ainda que o cara jejua bastante, vigília, etc., muitas das vezes pode ser incompleto, porque ele pensa que está convertido, mas ele não está convertido em Cristo. Isso que é importante. Primeiramente, a nossa conversão, nós devemos ser convertidos em Cristo, depois a práticas, né, de boas obras, claro que nós devemos orar, jejuar, isso faz parte, né, do nosso currículo cristão. Teologia do texto aqui do capítulo 10. Deus responde à busca sincera, mesmo fora dos limites institucionais. A revelação especial, evangelho, enviada a quem responde à revelação geral, consciente da criação. Então, quer dizer, Cornélio fazia orações, as caridades, as obras, etc., mas precisava ouvir o evangelho da cruz, o evangelho cristocêntrico, que transforma mais o pecador. A hermenêutica do texto. Cornélio representa os que Deus está alcançando. A fé não é propriamente étnica, mas responde ao chamado divino. Então, o cristianismo, né, não, ele é universal, né, ele abrange todas as culturas, né, povos, línguas, nações e etc., para as pessoas se converter a Cristo. A visão de Pedro. Quebra de paradigma religioso. Então, do capítulo 10, versículo 9 a 16, o que está aqui? Ó. Pedro vê um lençol com animais impuros e ouro. Não chames impuros o que Deus purificou. Né? Então, imagina, naquele, vamos dizer, meio-dia, Pedro sobe lá no eirado, o cara não estava com fome, barriga, quem sabe, roncando. E daquele exato momento, ele tem uma êxtase, né? Sai do material e entra nesse mundo espiritual. E de lá ele vê um lençol, né, que se abre e mostra toda a maravilha da criação. A gente pode fazer um paralelo entre essa visão dele aí lá com o livro de Gênesis, né? Os animais que Deus criou. Tinha tantos animais puros, animais que pode comer, que não pode comer, e etc. Mas nós temos que entender o enredo, né, desse contexto aqui, né? Então aqui Deus já responde para ele, ó, Pedro, mata e come. Né? Então que tinha aves, tinha as quadrúpedes, né? Poderia dizer que ali poderia, vamos dizer, poderia ter os répteis, né, que de todas, aves, quadrúpedes e etc, que aparece naquela visão lá da criação de Gênesis, do capítulo 1º. Mas ele responde que não tocaria em nada de impuro, né, que ele era um judeu e etc. Aí Deus responde para ele: não chames impuro o que Deus purificou, né? Na obra da criação. A visão não trata apenas de comida, né? A visão não trata apenas de comida, apesar que o contexto que Deus trabalha na experiência dele estava meio-dia, 12 horas. O cara estava com a barriga roncando, estava com fome. E aparece aquilo lá, mas a moral da história ali, que todo aquele contexto se tratava de pessoas, né? Então, Deus trabalhou com Cornélio, a visão do anjo que aparece, ó, oh, Cornélio, Deus tem ouvido as tuas orações, tem recebido aí a questão da prática das tuas boas obras, e etc, tá? Então, isso foi a experiência mística, religiosa de Cornélio. A de Pedro já foi dessa maneira já, para Deus preparando ele, que quando chegasse aquele gentio, ele já tinha uma consciência do que estava acontecendo, ok? Então, se trata de pessoas no contexto. O sentido teológico que a gente pode trabalhar, Deus está desconstruindo o exclusivismo religioso, né? A questão, os judeus tinham o gentio como combustível do inferno, né? Os judeus tinham os gentios como impuros, povos afastados, e etc, tá? Ele fazia aquela oração, te agradeço por não ter nascido gentil, não ter nascido mulher. Então, aqui tem uma quebra de paradigma, né? Deus desconstruindo o exclusivismo religioso aqui judaico. A pureza agora é definida pela fé em Cristo e não por ritos externos, tá? Então, aqui nós vemos aqui no contexto que a definição dessa pureza agora não é a questão o que pode, o que não pode, o
que pode comer, não pode comer carne de porco, não pode comer tal determinado tipo de comida, tal. Isso não é a questão, né, que está se pensando. É a questão agora desse mais vil pecador de alma, de vida, de transformação e do que eles têm que fazer, o que eles aprenderam com Cristo. A hermenêutica, a visão é uma metáfora, né? A gente coloca o quê? Nessa hermenêutica aqui, o que é hermenêutica? A ciência da interpretação. Tem a exegese, que é a ciência que extrai a intenção do autor, a intenção do texto. Então, a visão é uma metáfora teológica, Deus está purificando os gentios, Pedro precisa ser transformado para que a igreja se transforme também. É uma experiência que Pedro tem nesse contexto, porque ele ainda amarrado, está nas teias do judaísmo, a igreja ainda é judaica, ela precisa se libertar e entender a visão universal de Deus com relação à salvação para o Brasil pecador. Deus está purificando o gentio. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O encontro, uma igreja na casa de um estrangeiro, Atos capítulo 10, do versículo 24 a 33, de forma resumida. Pedro entra na casa de Cornélio, quebra tabu judaico, Cornélio reúne sua família e amigos, um ambiente preparado para o evangelho. Então, quer dizer, quando ele chama dois homens piedosos, dois criados da sua casa, Cornélio assim faz, e chama um soldado também dele, explica que ele teve a visão do anjo, etc, tal, e que Pedro estava lá, o anjo falou, Pedro está na casa de Simão Curtidor, lá no litoral, na casa lá e tal, manda os homens para lá. E quando esses homens chegaram, relataram, né, para Pedro a visão de Cornélio, e Pedro ouviu, já tinha experiência, já o que Deus já tinha preparado ele, e esses homens passaram a noite lá, para o dia seguinte eles ir para a casa de Cornélio. Então, o que aconteceu? Pedro arruma aí, né, para a viagem, mas leva 6 pessoas consigo, né, na viagem, para que elas também servissem de testemunha para passar, né, para os judeus exclusivistas, que ia questionar Pedro, né, porque um judeu jamais poderia comer na casa de um impuro, sentar na mesa de um impuro, comer as comidas de um gentil, né, que não estava baseado nas regras judaicas, ok? Mas aí Cornélio prepara a casa, prepara o ambiente, prepara os amigos para recepcionar Pedro. Olha que quando Pedro chega, Cornélio, né, se joga aos pés dele. Pedro fala: Eu sou um homem como você. É diferente de hoje, né? Os grandes apóstolos aí, os ditos, né? Vice-deus, tal. Pedro fala: Levanta, rapaz, que eu sou um homem como você, sou homem de carne e osso, que precisa também de salvação de Cristo. Então, o encontro de uma igreja. Teologia. A casa de Cornélio se torna um espaço eclesiástico. Claro que as igrejas naquela época eram chamadas igrejas domésticas, igrejas de família, que se reuniam em casa. A igreja nasce ali. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações abertos, corações contritos, como o Salmo 51, quebrantado. A hermenêutica do texto. A igreja não está limitada a prédios ou tradições. Ela floresce onde há fé. O estrangeiro se torna anfitrião da presença de Deus, o que aconteceu com Cornélio nesse contexto. Então, o Espírito Santo e o batismo, né? A confirmação divina. Então, ali, quando Cornélio estava ansioso para ouvir a mensagem cristocêntrica, a mensagem de Pedro, ele já deve ter ouvido falar de Cristo, os feitos, também sobre as questões da igreja de Jerusalém ser muito usada poderosamente por Deus. Então, em Atos 10, do versículo 44 a 48, o Espírito Santo desce sobre o gentio antes mesmo do batismo em águas. Eles falaram em línguas e glorificavam a Deus, sinal de aceitação divina. Então, quer dizer, antes de Pedro pregar, antes de Pedro fazer o apelo, o convite final, depois da pregação, para que Cornélio aceitasse, se rendesse a Jesus como Senhor e Salvador, né, que Jesus se tornasse Senhor e Salvador da vida deles, ele já estava crendo, ele já estava acreditando no milagre. E naquele exato momento que eles creram de coração, Jesus batizou eles com o Espírito Santo, antes mesmo do batismo em água. Deus, ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, mas o evangelho tem que ser pregado, o evangelho cristocêntrico. Somente Cristo salva, Paulo não salva, Maria não salva, Pedro não salva, né? Os demais santos não salvam, quem salva é Cristo. Ele que batiza com o Espírito Santo, ele que cura, ele que faz maravilha. Ninguém mais nessa terra faz. Quando a gente vê de milagres que acontecem, a gente tem que analisar, ter o discernimento
discernimento dos espíritos, conforme está o dom de discernimento, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12. Se a manifestação é divina, se a manifestação é diabólica, porque o diabo faz milagre. Isso é registrado no livro de Apocalipse. E também se é permissão de Deus, também conforme Tessalonicenses 2, né? Porque Deus tem entregado à humanidade as suas próprias paixões. E Deus também permite o espírito também do erro, né? Então é isso que a gente deve ter cuidado, ok? A teologia, o espírito é soberano, não espera rituais humanos. O batismo confirma o que Deus já realizou internamente. Então, eles creram de coração. Jesus foi e batizou eles com o Espírito Santo. Algo de admiração aconteceu, né? Assim como aconteceu no dia de Pentecoste, de Atos capítulo 2, aconteceu também na casa de Cornélio. Eles tiveram a experiência da evidência física do batismo do Espírito Santo. Então, a comprovação que eles foram batizados no Espírito Santo, que é batismo no Espírito Santo, é revestimento de poder, revestimento de poder. Então, a confirmação que eles foram batizados no Espírito Santo foi a evidência física, conforme aconteceu no dia de Atos. Eles falaram línguas, eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Então, se lá aconteceu a questão da glossolalia do capítulo 2, do versículo 3 e 4, e do capítulo 2, do versículo 6, ou do versículo 5, 6 e 7, eles falaram que o dialetos, a língua que o povo entendeu. Na casa de Cornélio, eles falaram também um dialeto, falaram uma glossa, né? Dentro do texto que a gente pode analisar no grego, mas eles receberam o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, mas tiveram a experiência da evidência física do batismo no Espírito Santo, que é o falar em outras línguas, ok? Isso aqui é fato, não tem como correr. E uma das coisas também, quando se fala o pentecostalismo, a teologia pentecostal coloca o seguinte: quando a pessoa, ela, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é fato. Então, a pessoa, como Paulo pregou para Lídia, naquele contexto, quando ele pregava, o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para que Lídia entendesse o que Paulo estava pregando, né? E assim acontece com aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Então, eles, como Cornélio, ouviram a mensagem de Pedro, creram em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, aconteceu o milagre. Eles foram o quê? Convencidos do pecado, da justiça e do juízo, né? O Espírito Santo abriu o entendimento deles para que eles entendessem o que Pedro estava pregando naquele exato momento. Então, naquele exato momento, existe o chamado batismo pelo Espírito Santo. Não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, quem batiza é Jesus, né? Quem batiza é Jesus. Então, Jesus pega a pessoa e mergulha. Batizar é mergulhar, né? Mergulha no Espírito Santo, né? E de lá essa pessoa é batizada no Espírito Santo, que é revestimento de poder, e a prova, depois do mergulho, quando ela volta falando em outras línguas, que é a evidência física do batismo no Espírito Santo. Então, batismo no Espírito Santo, quem batiza é Jesus, conforme os textos bíblicos. Todavia, o batismo pelo Espírito Santo, quem batiza é o Espírito Santo. Como é que é? O batismo pelo Espírito Santo. Aonde que eu vou provar isso para você? Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13. Pois também todos nós fomos batizados por um só Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, por livre, quer livre. A todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. Então, quer dizer, a teologia pentecostal, crer dessa maneira, batismo no Espírito Santo, quem batiza é Jesus. E batismo significa mergulhar, emergir. Então, Jesus nos pega e nos batiza no oceano do Espírito Santo, e quando nos tira de lá, existe a chamada evidência física, né, que é comprovação que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Agora existe o batismo pelo Espírito Santo, né, que está aqui, ó, pois também nós
fomos batizados por um só Espírito. Então, nesse batismo aqui, o Espírito Santo, é o momento, né? Que Cornélio ouviu a mensagem de Pedro, creu em seu coração. O Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo pegou Cornélio, isso é uma figura de linguagem, pegou Cornélio e mergulhou no corpo de Cristo, tá? Mergulhou em Cristo. E de lá, Cornélio agora faz parte do corpo de Cristo. Então, nós colocamos agora Romanos 8 e 9. Aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal, não é dele. Aqui esse texto não fala do batismo no Espírito Santo. Se fala desse batismo pelo Espírito Santo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Né? Quando fala aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, a teologia pentecostal, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Ela recebe o Espírito Santo de Deus, conforme Romanos 8 e 9. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, ela tem o Espírito Santo. O que é salvação? É a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. Quem nos leva a fazer isso? A encontrar com Cristo, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós se rendemos a Cristo, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Isso a gente pode pegar também, Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando ouviste o evangelho da graça de Deus, o Espírito Santo agora passa a ser um penhor, uma garantia que nós somos salvos em Cristo. Fechou essa questão. Então, existe o batismo no Espírito Santo, quem nos batiza é Jesus. Isso nós temos comprovação da evidência. Ele nos batiza no Espírito Santo, nos tira de lá, a pessoa já sai falando em línguas, né, que é a comprovação da evidência que ele foi batizado. E o batismo pelo Espírito Santo, que ele nos batiza no corpo de Cristo, e de lá nós passamos a ter esse Espírito Santo e passamos a ser parte hoje da igreja, do corpo místico de Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora existe, essa é a primeira benção para o pentecostalismo. Essa é a primeira benção para o pentecostalismo. Então, a segunda benção, quando a gente vê lá os discípulos no dia de Pentecoste, o discípulo no dia de Pentecoste lá, ele já era salvo. Ele já era salvo. Por que ele já era salvo? A gente pode pegar João capítulo 20, quando eles estavam no cenáculo, o Espírito Santo, não, Jesus chegou no meio deles, a paz seja convosco, e de lá soprou o Espírito Santo. Naquele exato momento, soprou o Espírito Santo, eles foram regenerados. O mesmo soprou é a mesma coisa lá de Gênesis capítulo 2, que a gente for pegar a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Soprou, né? O homem estava lá sob barro, e Jesus, o barro não, o boneco lá de barro, e Deus soprou, né, o ruas sobre eles. Eles passaram, o homem passou, o Adão, o boneco lá, passou a ter vida. E o mesmo contexto aí do verbo, quando Jesus sopra em João capítulo 20 sobre os discípulos, ele sopra o espírito de vida sobre eles, eles foram regenerados, né? Então, quer dizer, quando eles vão para do dia de Pentecostes, Jesus tinha ficado com eles 40 dias, ele já era salvo em Cristo. Aí, quando eles vão para o dia de Pentecostes, eles vão para receber a segunda benção, que é o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, e assim aconteceu, né? Aconteceu. Se a gente for ver a questão de Cornélio aqui, ele crê, e a mesma coisa, para ele chamar a atenção dos judeus lá, conforme aconteceu no dia de Pentecostes, Jesus batizou eles também com o Espírito Santo, né? Então, é isso que a gente vê. O discípulo no dia de Pentecostes já era convertido. Então, ele já vem de João capítulo 20, né? Lá do final de Lucas capítulo 24. Indo para a cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, Jesus tinha ficado 40 dias com ele, preparou eles, ele já era salvo. E eles vão para o dia de Pentecostes para receber o revestimento de poder conforme Atos 1 e 8, recebereis poder descer sobre vós. Então, ele já era salvo. Eles foram para receber o revestimento de poder e de lá pregar o evangelho. Então, a teologia pentecostal crê dessa maneira. Quando a pessoa decide, se rende a Cristo e aceita Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa já tem o Espírito Santo. Porque se ela não tiver, ele não é dele. Conforme Romanos 8 e 9. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Né? E a gente pode pegar também até Romanos capítulo 8,
Versículo 16, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a pessoa já tem o Espírito Santo como sal, que é o nosso penhor. Mas existe a segunda bênção, que é o revestimento de poder, como aconteceu no dia de Pentecostes, como aconteceu na casa de Cornélio. Entra no meu canal Teologia Lá e na doutrina do Espírito Santo, eu vou explicar melhor ainda o que é o batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, nos emergindo do corpo, nos mergulhando do corpo do Espírito Santo. De lá nós saímos com a evidência do falar em línguas. Quem batiza é Jesus, no Espírito Santo. Mas o batismo pelo Espírito Santo, quem batiza é o Espírito Santo no corpo místico de Jesus, e assim nós temos todo o contexto para pensar isso. Aplicação para a igreja hoje. Desafios contemporâneos. Estamos dispostos a entrar na casa do estrangeiro, né, de uma prostituta, de um homossexual, do que seja, mas devemos estar preparados, né? Eu tenho meu livro aí sobre missiologia, como dialogar com o cético, como dialogar com o estrangeiro e tudo mais. Então, nós temos mais ou menos umas 20, 30 perguntas, né, 30 maneiras de como você está adentrando e conversando com um estrangeiro, com um cara, né, de outra religião que tem crenças e práticas. A igreja está preparada para acolher quem não se encaixa nos moldes tradicionais, né? Uma pergunta e um ponto de interrogação. A igreja hoje do terceiro milênio, do século XXI, está preparada? Né? A resposta é sim e não, né? Depende de qual igreja. E aplicações aqui. Precisamos de uma espiritualidade que escute o espírito, não apenas a tradição, né? Porque tem muitas igrejas que têm muitas tradições, muitos usos e costumes, mas pouca doutrina, pouca palavra, pouco ensino expositivo da palavra de Deus. Então, quem transforma, claro, que nos regenera, que nos justifica, que nos santifica, é Jesus. Esses que são os três aspectos da salvação. Mas quem muda toda a história, todo o contexto da nossa vida, é o ensino do evangelho aplicado e uma mensagem cristocêntrica. A missão da igreja é transcultural, inclusiva e ousada. Que nossas casas se tornem como de Cornélio, lugares onde o evangelho é recebido com alegria. Cornélio reuniu toda a sua casa, toda a sua vizinhança. É um trabalho evangelístico, é um trabalho transcultural, seja um trabalho de pregação de rua. Você tem que olhar qual é o seu auditório, quem são as pessoas que você vai pregar, qual a mensagem que você vai usar naquele exato momento para você levar a mensagem da verdade do Evangelho. E essa missão para nós, ela deve romper as culturas, as tradições, mas ter cuidado, pregar o Evangelho. Ele por si só transformará as pessoas, e é o Espírito Santo que convence o mais vil pecador do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? Então, o convite final: quebrar barreiras, ouvir o Espírito Santo, permitir que Deus construa a sua igreja onde Ele quiser, até na casa de um estrangeiro. É isso. Deus é soberano. O projeto da salvação, o plano da salvação, é Deus que projetou, arquitetou. Nós somente somos vasos, instrumentos para ser instrumentalizado para propagar o evangelho cristocêntrico que transforma o mais vil pecador, seja um estrangeiro, seja um judeu, seja quem for, mas devemos pregar a mensagem com ousadia e a centralidade da palavra de Deus a todos quanto precisa ouvir acerca de Deus. Então, a mensagem que ficou no contexto, aqui, voltando aqui para o título, é isso, né? Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, na casa de Cornélio, né? Então, o objetivo é esse: mostrar como Deus rompe barreiras culturais e religiosas para incluir os gentios na igreja, revelando seu plano universal de salvação. Que é a salvação? É a experiência transformadora do encontro do mais vil pecador com Cristo. E somente Cristo pode salvar o mais vil pecador. Somente Cristo é a esperança para a minha família, para a sua família. Somente Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a única porta para nós entrarmos no céu. E ele falou para Cornélio: aquele que não nascer não vai ver o reino. Aquele que não nascer não vai entrar no reino do céu. Então precisamos do novo nascimento em Cristo Jesus, que é um novo nascimento do alto. E somente Deus pode fazer isso em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que Cristo pode mudar nossa história e nos abençoar de uma maneira tão especial. A paz do Senhor a todos. E uma boa lição. Essa é a minha estrutura do meu sermão didático.